E aí, gente, tudo bem? Vamos dar sequência no nosso conteúdo, então. No último videoaula, a gente falou sobre os blocos econômicos, né? Os blocos econômicos, eles são os responsáveis pela economia policêntrica que a gente possui hoje. Então, a gente hoje vive uma economia que não tem mais somente uma única grande potência econômica. A gente possui várias grandes potências econômicas. Hoje a gente vai falar sobre os fluxos da economia global. O que são esses fluxos, né? E se existem os fluxos, quem são os fixos? Então, a gente vai hoje falar sobre isso. Para poder falar sobre fluxo, a gente tem que entender que eles só surgiram depois que as empresas multinacionais e transnacionais começaram a ter surtos, né? E se espalharem pelo mundo inteiro. Principalmente as empresas norte-americanas, europeias e japonesas. Aqui tá algumas marcas, né, de empresas multi e transnacionais. E essas empresas, elas contribuíram para o processo de globalização. Se hoje a gente tem um mundo globalizado que temos, é graças a essas marcas. Hoje eu posso consumir, por exemplo, o mesmo fast food que consumindo no outro lado do mundo, porque eles têm um padrão de qualidade a ser seguido, né? Hoje eu também posso comprar, né, em qualquer lugar do mundo pela internet. Então, a gente consegue perceber o quanto a globalização ela acelerou essa economia mundial. Os Estados Unidos, né, os norte-americanos, eles foram os grandes pioneiros, né? É dos Estados Unidos as grandes empresas multinacionais que saíram ao mundo e as transnacionais, né, em busca de mão de obra barata ou ganhar mercado. Quando a gente fala em economia globalizada, a gente fala em exportação e importação. Os Estados Unidos, por exemplo, ele exporta produto acabado e importa produto, no caso a matéria-prima, os commodities. Né? Aqui eu botei um plaquinha de importação e exportação. O incremento do comércio, né, internacional, esse comércio globalizado, ele começou a ocorrer em razão de dois fatores. A dispersão das empresas, no caso, as empresas multinacionais ganhando o mundo, e aí a evolução dos meios de transporte. No início, a gente tinha como grande referência de meio de transporte o ferroviário, né, e o marítimo. E aí, com o tempo, foram surgindo os rodoviários, o hidroviário, o aeroviário, né? Mas ainda a gente tem como, né, grande referência o transporte marítimo. O transporte marítimo, ele movimenta cerca de 75% do volume de cargas. Esses são os nossos fluxos, né? Os transportes, que são as vias nos quais vão chegar os meus produtos, né, até os fixos, que são os receptores. Eu esqueci de comentar, em média um navio cargueiro, ele transporta cerca de 100 mil toneladas. Para vocês terem noção, né, mais ou menos a quantidade de produto que é transportado em uma viagem. Nessa imagem vocês estão vendo um avião sendo abastecido. Outro meio de transporte que vem ganhando espaço, ele é o aéreo, né, para, então, fluxo de mercadoria. Esse crescimento ele teve principalmente o fato desse tipo de transporte ser mais rápido, mais dinâmico e também não ter um custo tão elevado. Então, existem atualmente aviões cargueiros que possuem a capacidade de também até 100 toneladas. Eu acredito que esse é o nosso futuro, né? Cada vez mais explorar o transporte aéreo, não só de passageiro, mas de mercadoria também. Só para a gente ter uma ideia, o transporte do Brasil até os Estados Unidos, os aviões cargueiros fazem em média 12 horas.
Então, assim, faz com que as minhas mercadorias cheguem com muita facilidade. Ele é muito utilizado quando o produto que está sendo transportado é perecível. Quando a gente fala em processo de globalização, a gente começa a refletir que ele está diretamente ligado aos meios de transporte, né? E o quanto que um interliga o outro, né? O quanto que conforme a globalização ela foi avançando, os meios de transporte para poder suprir a necessidade da população também foram evoluindo, né? Hoje eu compro, como a gente fala, hoje a gente compra de qualquer lugar do mundo a qualquer hora, né? Se nesse momento vocês abrirem um site, vocês conseguem realizar uma compra. E as pessoas ficaram mais exigentes, porque agora elas querem prazo, né? E que os produtos cheguem na sua casa com comodidade, com conforto, e elas também não estão mais esperando as novidades chegar no seu país, elas querem comprar e tá dentro, né, a par das novidades assim que elas são lançadas em âmbito mundial. Isso então eu queria falar dos fluxos para vocês. Os fluxos eles são as vias em que a minha mercadoria ela vai ser transportada. Tá? Os fixos sempre serão os receptores. Por hoje é só, tá? Na próxima aula a gente vai entrar nas grandes cidades mundiais, né? E o lado obscuro dessas cidades é um tema muito legal. E então, tchau, tchau e até a próxima aula.